A paz do Senhor, adolescentes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. A nossa lição de hoje, da nossa revista Adolescentes da Bíblia, nossa nova revista desse terceiro trimestre, tem por título Usando a Sutileza a Favor do Meu Povo. Vamos orar para darmos, então, início à nossa aula? Pai Santo, graças te damos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, porque Tu és o Deus que se preocupa conosco, porque Tu és, ó Pai, o Deus que cuida de todos os detalhes, Senhor, meu Deus e meu Pai, do nosso viver. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por essa aula. Muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina e nos conduz, Senhor, para o céu. Em nome de Jesus, amém. Bom, adolescentes, espero que vocês já estejam de posse do nosso material, né? A nossa revista, a nossa Bíblia, um caderninho para vocês fazerem alguma anotação, uma caneta, e também não esqueçam de ofertar na casa do Senhor, amém? Vocês podem usar qualquer uma das ferramentas que nós estamos acostumados a usar na igreja, o Pix, PicPay, podem fazer depósito em conta, podem trazer a sua contribuição, a sua oferta à noite, né? Nos horários dos cultos, e entregarem na tesouraria como oferta da EBD. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, que sempre contribuem para o reino, que vocês possam continuar contribuindo e sendo abençoados pelo Senhor. Amém? Dando, então, início à nossa aula de hoje, o nosso texto áureo está no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 7. A página é a 215 no nosso devocional. Êxodo 2, 7. 215 no nosso devocional. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? Vamos ler mais uma vez? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? Amém? Glória a Deus. Todos nós sabemos, adolescentes, a importância histórica e espiritual que teve Moisés para Israel. Hoje, então, nós vamos falar sobre a história do nascimento de Moisés. E para entendermos, adolescentes, o nascimento de Moisés, nós precisamos ver o contexto que ele nasceu. A partir da ida de Abraão para o Egito, um pequeno grupo, né, pouco mais ali de 70 pessoas, então, formam ali naquele lugar a nação de Israel. Essas 70 pessoas dão início à nação de Israel. Esse pequeno grupo foi recebido com muita festa pelo faraó, porque esse grupo se tratava da família de José, que era o governador do Egito naquela época. Mas o tempo passou, 400 anos se passaram, José morreu, aquele faraó também morreu, toda aquela geração morreu, adolescentes. Os filhos de Israel prosperaram e se multiplicaram muito, aumentando mais rapidamente que o povo egípcio dentro do Egito. O novo faraó
que não havia conhecido a José, desprezava o povo judeu. Ele os via como uma ameaça, adolescentes. E assim, ele tomou algumas medidas para controlar o crescimento dos judeus e também para enfraquecer os judeus, temendo que esse povo virasse seu inimigo dentro de sua própria terra. Os israelitas tornaram-se, então, escravos dos egípcios, trabalhando arduamente, como nós podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 14. Aí pertinho, onde nós acabamos de ler o texto áureo, página 212, Êxodo 1, versículo 14. Diz assim a palavra: assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Os israelitas, debaixo do trabalho forçado, edificaram a Faraó, adolescentes, as cidades celeiros, as cidades de Pitom e Ramsés. Mas a palavra nos diz, também no livro de Êxodo, que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos pelo Faraó, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Então, quando os egípcios viram que a tática tirana que eles estavam usando de fazer o povo trabalhar até morrer não estava dando resultado, não estava dando certo, Faraó concebeu um plano ainda mais sombrio, adolescentes, para alcançar os seus objetivos. E com isso nós chegamos aí no tópico 1 da nossa lição, lançado no rio. Por nascer muitas crianças hebreias, Faraó ordenou às parteiras que examinassem na hora do nascimento, na hora que as hebreias dessem à luz, era para as parteiras examinarem, seguindo as ordens de Faraó, se tinha nascido uma menina ou se tinha nascido um menino. Se nascessem meninas, elas poderiam viver. Tudo tranquilo. Mas se nascessem meninos, eles tinham que ser mortos para impedir o fortalecimento do povo de Israel no Egito. Porém, adolescentes, as parteiras, elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens que Faraó tinha dado. Antes, elas conservavam os meninos vivos. Vendo que não conseguia destruir os meninos que nasciam, Faraó mudou o seu plano e ordenou que todos os meninos que nascessem fossem lançados no rio Nilo. Nós podemos ver aí nesse mesmo capítulo que vocês já estão com a Bíblia aberta, só uma página à frente, 213, Êxodo 1, versículo 22, diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Mais uma vez, adolescentes, a ordem foi desobedecida e Deus honrou as parteiras por esse feito e abençoou a vida das parteiras. Deus havia feito uma promessa a Abraão, uma promessa de que sua semente se multiplicaria sobre a terra. Eu gostaria que nós lêssemos também essa passagem, que está na página 76 do nosso devocional. Aos nossos visitantes, livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra: e não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abrão será o teu nome. Por
por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. Glória a Deus. E as dificuldades, adolescentes, não apagaram as promessas de Deus. As dificuldades, elas nunca apagam as promessas de Deus. O Senhor cumpre todas as promessas que faz a seus servos adolescentes. Os israelitas, eles passaram por problemas, terríveis problemas. Faraó estava sendo usado pelo inimigo para destruir o povo, mas Deus tinha prometido que enviaria o libertador. Amém? A gente, adolescentes, pode até pensar que quando as coisas ficam complicadas é porque Deus esqueceu as suas promessas. Mas ele, adolescentes, ele nunca esquece as suas promessas. Deus nunca esquece. Eu posso esquecer. Você pode esquecer. Mas Deus, ele nunca pode esquecer. Ele não. Ele não esquece as promessas que ele nos faz. Deus se importa conosco, adolescentes. Ele sempre sabe o que acontece. E ele fará tudo que for necessário para salvar o seu povo. O livramento de Deus, adolescentes, ele pode até não chegar de acordo com o seu horário ou de acordo com o meu horário. Ou da maneira, que nós esperamos que ele chegue. Mas ele chegará na melhor hora, na hora certa. Ele não abandonará os que são seus. Amém? Deus nunca nos abandonará, adolescentes. E então estava para nascer um menino que Faraó não conseguiria matar. O tópico 2, aí da nossa revista, vou ficar vigiando. Deus tinha um homem e uma mulher da tribo de Levi em quem ele poderia confiar um segredo. Naqueles dias, uma mulher hebreia, por nome Joquebede, tornou a engravidar do seu marido Anrão. E lhe nasceu um menino. Esse, adolescentes, não era o primeiro filho desse casal. Eles já eram pais de Miriam e de Arão. Parece que o edito do rei entrou em vigor depois do nascimento de Arão, sendo Moisés o primeiro filho desse casal cuja vida estava em perigo por causa da proclamação do rei. Sua mãe, vendo que o bebê era sadio, escondeu durante 3 meses, adolescentes. Quando não podiam mais o esconder, eles decidiram, então, preparar uma arca. Joquebede foi lá, preparou uma arca, um cestinho, vedou aquele cesto para que não entrasse água, colocou ali dentro daquele cesto o pequeno Moisés e deixou o cesto às margens do rio, para ser levado pelas águas do rio Nilo. A fé dos pais é claramente ilustrada aqui, adolescentes, quando a mãe viu que o menino era formoso e o escondeu, então, por 3 meses. Depois, ela o colocou um cesto e, na borda do rio, dispensou aquele cesto. A fé sempre vai resultar em ação, adolescentes. Mesmo quando a ação é arriscada.
a fé sempre resultará em ação. E vivendo pela fé, Joquebede também mostrou inteligência, colocando o bebê ali num cesto, no rio, mas no lugar onde normalmente quem frequentava? A princesa, filha de Faraó. Ela não foi lá e colocou Moisés em qualquer lugar. Ela estrategicamente colocou Moisés ali às margens do rio, mas próximo ao lugar onde a princesa se banhava. A Bíblia nos diz que a irmã do menino, ela ficou assim de longe, observando o que aconteceria. A irmã, adolescentes, apresentada a nós aqui, ela é a personagem principal da nossa lição de hoje. Uma menina usada por Deus para salvar seu irmão, que seria um grande líder, que seria o libertador do povo de Deus. E essa menina salvou o seu irmão de ser morto quando ele ainda era um bebê. Nesse texto que nós estamos usando como base, Êxodo 2, nós não temos o nome dessa menina. O nome dela só vai ser citado lá na frente, após o povo atravessar o Mar Vermelho. Mas, de acordo com a história bíblica, sabemos que o nome da nossa protagonista é Miriam. E Deus a usou com sutileza, ou seja, com aguda inteligência de espírito, de maneira suave. Deus a usou com brandura, Deus a usou com delicadeza. A pequena Miriam, ela sabia, adolescentes, que seu irmão não podia morrer, pois Deus faria grandes coisas através da vida daquela criança. Nós podemos imaginar, adolescentes, ali naquele momento, escondida na beira daquele rio, como deveria estar o coraçãozinho de Miriam, apertado ali, observando o que poderia acontecer com seu irmãozinho, observando o futuro incerto do seu irmão, mas acreditando, adolescentes, em Deus. E não descuidando da vida do pequeno irmãozinho ali naquele rio. Ainda hoje, Deus usa meninas corajosas como Miriam. Vocês são parte, adolescentes, da estratégia de Deus para libertar essa geração dos males desse mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Miriam, ela tinha também, adolescentes, além da sutileza, outras qualidades sobre as quais eu quero falar um pouco aqui agora com vocês. E a primeira dessas qualidades que eu quero destacar é a discrição. Miriam, ela não saiu gritando, contando para todo mundo que a sua família estava escondendo o seu irmãozinho ali durante aqueles 3 meses. Ela soube ser discreta, adolescentes, e não revelou nada do que acontecia para ninguém. Nós também devemos ser discretos, adolescentes, como Miriam. Quando somos procurados por alguém, por exemplo, que está com problemas, nós devemos orar e assim ajudar a essa pessoa que nos procurou. E não sair por aí comentando os problemas dos outros, não. Nossa função é orar, é colocar diante de Deus a situação que o outro nos contou, a situação que está afligindo o outro. É dessa forma que nós ajudamos as pessoas, amém? Com discrição. Miriam, adolescentes, ela também foi protetora. Ela protegeu Moisés e protegeu também a sua família. Ela não foi egoísta, não deixou que fossem rompidos os seus laços de amor com o seu irmão, independente de qualquer situação.
Ela também foi muito corajosa, adolescentes. Não era perigoso para ela apenas estar ali, naquele momento. Era perigoso para ela também se pronunciar. Além de estar ali naquele momento que a princesa estava se banhando, ela ainda se pronunciou. Ela foi falar com a princesa. Ela foi corajosa para procurar a solução para o problema do irmãozinho dela e de toda a sua família. Nós também devemos ser corajosos, adolescentes. Como Miriam, devemos servir a Deus com coragem. Ela também foi criativa e foi estrategista. Sabe por quê? Ela ofereceu à princesa a ajuda de uma mulher hebreia para cuidar do menino, já sabendo que quem ela chamaria seria sua mãe Joquebede, a própria mãe do bebê. Estrategista mesmo, né? E, sobretudo, Miriam confiou em Deus e permitiu-se ser usada por ele. Ela sabia que Deus faria alguma coisa em favor do seu irmão Moisés. Miriam foi alguém, adolescentes, que sem dúvidas contribuiu com todo o povo israelita. Sua história nos motiva a aprender a usar nossas qualidades em benefício do reino de Deus. Amém? Vamos chegando então ao tópico 3 da nossa lição, que tem por título A Filha de Faraó. Voltando então aqui para a nossa história, a filha de Faraó estava tomando banho e as suas servas passeavam ali às margens do rio, quando avistou a pequena arca no meio dos juncos. Juncos, adolescentes, são plantas que crescem assim em lugares úmidos, formando uma vegetação sobre as águas. Então, ali no meio daqueles juncos, a princesa avistou uma arca e falou para uma de suas servas, que foi lá e pegou imediatamente aquele cesto e levou à sua senhora. E na mesma hora que isso aconteceu, Miriam, que estava lá observando tudo, apresentou-se à princesa e perguntou se ela queria que chamasse uma hebreia para criar aquele menino. E a princesa ordenou que sim, que ela fosse lá e chamasse uma hebreia. Foi então que Miriam foi lá e chamou quem? Sua própria mãe, para cuidar do seu irmão, garantindo a Moisés que ele teria o carinho da família e, sobretudo, o ensinamento dos costumes para que ele fosse fiel a Deus, fiel ao Deus de seus pais desde pequeno. Ele teria a oportunidade de não só ser criado com todo amor, com todo carinho ali da sua família, mas de principalmente ser ensinado nos costumes para que ele fosse fiel a Deus, fiel ao Deus de seus pais. Nosso próximo tópico, tópico de número 4, tem por título Cuidaremos do Menino. Quando o Senhor tem um propósito para realizar com seu povo, adolescentes, ele prepara tudo. O Senhor livrou Moisés de ser morto no parto. Lembra que nós começamos a história contando isso? Depois ele livrou Moisés dos perigos do rio. Ele cuidou para que a filha de Faraó tomasse a Moisés como seu próprio filho. E ainda permitiu que Moisés fosse criado por Joquebede, sua própria mãe. Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher, então, levou o menino e o criou. Nos fala a palavra do Senhor no livro de Êxodo, versículo 9 do capítulo 2. Assim, então,
Moisés foi criado por sua família. Quando o menino cresceu, foi levado ao palácio a fim de ser adotado pela filha de Faraó. Ela, a filha de Faraó, foi quem deu o nome de Moisés, que significa eu o tirei da água. Por ter sido criado pela filha de Faraó, Moisés, adolescentes, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. O livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, nos fala sobre isso. E ele foi instruído segundo a tradição egípcia. E isso incluía aritmética, música, geometria, poesia, astronomia e muitas outras matérias. Moisés deve ter sido ensinado pelo professor dos filhos do rei adolescente, na corte real, e aprendido a escrever os hieróglifos egípcios com tinta sobre os papiros, e ele provavelmente também aprendeu a escrita cananita, porque Canaã era sócia do Egito naquela época. Quando Moisés recebeu a ordem de ensinar a lei ao povo, isso foi feito por repetição e exemplo, como podemos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, foi feito por leitura pública, Deuteronômio 31, 10 a 13, e uso da música escrita, Deuteronômio 31, 19. Tudo que ele tinha aprendido, ele pôde usar aqui a favor do serviço do reino. Desde que era comum no Egito cantar as lições, isso reflete provavelmente a maneira como Moisés foi ensinado. Deus chamou Moisés para liderança, adolescentes, e ele tinha uma forte base educacional. Ele foi muito bem preparado pelos egípcios na sua educação para ser um grande líder. Ele foi criado como um príncipe egípcio, então ele tinha toda a base que ele precisava. Glória a Deus. Quando nós lemos a história do nascimento de Moisés, adolescentes, muitas vezes nós não percebemos os atos da sua irmã Miriam, que foram essenciais para a trajetória do maior líder do Antigo Testamento. Visto que Miriam salvou Moisés da morte e ainda conseguiu que o menino fosse criado pela sua própria família, Deus concedeu coragem, Deus concedeu ousadia, Deus concedeu intrepidez, sabedoria àquela menina que fez a princesa do Egito pagar a própria mãe de Moisés para criar o seu filho. Olha só, adolescentes, a sutileza dessa jovem nos prova que Deus usa os seus filhos a qualquer tempo, independente do conhecimento que temos, independente da idade que temos, independente também das habilidades que possuímos. Porque quem capacita é o Senhor, adolescentes. Ele procura, sim, disponibilidade. Numa sociedade como a nossa, adolescentes, repleta de desafios e preconceitos, nem sempre há pessoas disponíveis para a obra do Senhor. No entanto, quando nós nos dispomos, Deus nos capacita com todos os dons necessários para uso na sua obra. Deus usa a todos quanto Ele deseja usar, adolescentes.
nunca despreze seus atos e seus feitos. Cada um deles, por menores que possam parecer a vocês, tem um grande valor para Deus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela sua obra na vida de Moisés, glória a Deus pela vida de Miriam, que se deixou ser usada por Deus, que com toda a sutileza ajudou não só o irmãozinho dela, mas ajudou a todo o povo de Israel ser liberto da escravidão no Egito. Amém? Vamos orar então para encerrarmos a nossa aula agora. Amém? Pai, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, como nosso libertador, como nosso salvador. Ó, meu Pai, por Ele ter derramado ali na cruz o seu sangue precioso, meu Pai, para perdão dos nossos pecados, para que um dia, ó Senhor, meu Pai, possamos estar contigo na glória. Graças te damos, Senhor. Muito obrigada pela tua obra na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, ó meu Pai, nessa manhã e sempre, ó Pai. Ser com cada adolescente, que a sua palavra seja uma semente plantada no coraçãozinho de cada um deles e que eles possam, Senhor, com toda sutileza, se colocar a seu dispor, ó meu Pai, no serviço da obra. Repreenda toda mentira de Satanás, toda bandeja que Satanás oferece para tirá-los da sua presença. Que eles possam, através do seu Espírito Santo, ó Pai, serem conduzidos por toda a boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Me chamaste a servir, um propósito cumprir, uma missão a seguir, milagres vou viver. Aqui estamos, Senhor, dispostos a continuar. Deixamos tudo aos teus pés, confiando só em ti. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar, para a última mensagem anunciar que vais voltar, sendo fiel à tua palavra e à verdade, que teu Espírito guia caminha aos que necessitam escutar. Em breve voltarás, a vitória certa está. Queremos vê-lo regressar. Nos chamaste a servir, um propósito cumprir, uma missão a seguir, milagres vou viver. Aqui estamos, Senhor,